Exercício 1 de trigonometria no triângulo retângulo. 1. Analisando o triângulo retângulo com suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo beta é igual. Então aqui está o ângulo beta. Olha, nós sabemos a definição que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós sabemos também que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Essas são as três definições que nós precisamos saber. Então aqui, se esse aqui é o ângulo e ele está pedindo seno, a definição de seno é cateto oposto, que nesse caso aqui é quanto? 12, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? 15. Então, vai ficar, ó, seno de beta é igual cateto oposto, 12, dividido pela hipotenusa, 15. Eu posso simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Então, seno de beta vai ser igual 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Então, dá 4 quintos, que dá a minha letra B. Exercício 2. Um avião levanta voo, formando um ângulo de 20 graus com o solo. Então, olha, tem um solo, aí um avião levanta voo, formando um ângulo de quanto com o solo? De 20 graus. Ele atingiu uma altura de 1.368. Então, ó, que estava aqui, ele atingiu uma altura aqui de 1.368 metros. A distância percorrida pelo avião em metros, né, foi de, então não é metros quadrados, aqui é só metros, porque nós estamos trabalhando com distância e não área. Então ele quer essa distância daqui até aqui que ele percorreu. Vou chamar de x. Se aqui é a sua altura, aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, que calcula, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Só pode ser seno. Então vai ficar seno de 20 graus é igual cateto oposto, 1.368, dividido pela hipotenusa, que vale quanto? X. Aqui, ó, ele deu, que ninguém é obrigado a saber seno, cosseno e tangente de 20. Então, ele deu que o seno de 20 graus vale quanto? 0,342. Isto é igual a 1.368 dividido por x. O que nós fazemos aqui? Multiplicamos cruzado. Então, vai ficar 0,342x, que é igual a 1.368. Então, se aqui está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 1.368 dividido por 0,342. Então, eu sei que o x vai dar. Quando você divide 1.368 por 0,342, dá 4.000 metros. E você fala assim, não tem essa resposta. Só que eu sei que 1 metro corresponde a quanto? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 4.000 metros vai corresponder a quanto? A 4 quilômetros. Então, isso aqui dá a minha letra C. Beleza? Vamos fazer o próximo. Exercício 3.
3. Ele fala o seguinte: uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura, sabendo que ela será amarrada de tal modo que forma com o chão um ângulo de quanto? 30 graus. Qual deve ser o tamanho do cabo dessa tirolesa? Então, olha bem, de novo aqui, ó, tem o chão, aqui vai ter uma montanha, então ele vai pôr uma tirolesa aqui, né? Ó, tá aqui, ó, e ele fala o quê? Tem uma montanha que possui 100 metros de altura. Ele já sabe essa altura aqui, ó. Daqui a aqui tem quantos metros? Tem 100 metros. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Então ele quer saber esse tamanho aqui, vou chamar de X. Aqui, ó, ele formou um ângulo de quanto? De 30 graus. De novo, ó, que calcula, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Só pode ser o valor do seno. Então vai ficar, ó, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, 100, hipotenusa, x. Seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2. Isto é igual a 100 sobre x. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x, x, 2 vezes 100, 200. Então vale 200 metros esse cabo. Exercício 4. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é... Então, olha, tem uma parede. Então aqui, ó, ele fez uma escada. Você fala, uma escada, ela tem 2 metros, né, de comprimento. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, você fez, aqui tem um ângulo de 30, que ele falou, que é igual a horizontal. A distância do topo o topo da escada, então aqui, ó, está o topo da escada ao chão é. Então, ó, daqui até aqui vai valer quanto? Vou chamar isso aqui de H, que é a altura que ele está pedindo. Então, o que calcula? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, vai ser seno. Seno de 30 graus é igual a H sobre quanto? Sobre 2, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2, que é H sobre 2. Posso multiplicar cruzado, então vai ficar 2H é igual a 2. Então, H é igual a quanto? A 1 metro. Então, daqui até aqui tem 1 metro. Exercício 5. Olha, o 5, ele fala o seguinte: um menino avista o ponto mais alto de um morro, conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base, então, ó, esse menino daqui até aqui, ó, vale quanto? 500 metros. Calcule a altura desse ponto. Tá? Então, ele está pedindo a altura desse morro. Então, olha bem, aqui, ó, do olho dele, tá? Fez um ângulo de 90 graus aqui. Então, aqui eu vou chamar de Hzão, que eu sei daqui até aqui vale H. Então, só que eu tenho que somar mais a altura do menino. Quando eu faço aqui, ó, que calcula cateto
oposto aqui, ó, nesse caso aqui, gente, ó, vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu não tenho hipotenusa agora, eu tenho o cateto adjacente e quero achar o cateto oposto. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente só pode ser tangente. Então, vai ficar tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto, que eu chamei de H, sobre o cateto adjacente, que vale quanto? 500. Tangente de 20 vale quanto? 0,36, que é igual a H sobre 500. O que eu faço aqui? Multiplico o cruzado, ó. 1 vezes H, H. Aí agora eu vou fazer 0,36 vezes quanto? 500. Então H vai dar 180 metros. Só que essa não é minha altura, porque tem que somar mais quanto? A altura do menino, que ele olhou, viu a partir de onde? Dos olhos aqui. Então, ó, o Hzinho vai ser o 180, que nós achamos, mais quanto? 1,30, que é a altura do menino. Então, a altura dessa montanha vai dar quanto? 181 metros e 30 centímetros. Beleza? Exercício 6. Ele fala o seguinte: o triângulo isósceles é um tipo de triângulo que possui dois lados iguais. Então aqui, ó, por que eu sei que é isósceles? Aqui, ó, vale 30, aqui 30, então esse lado é igual a esse lado. E consequentemente dois ângulos iguais, formados com a base, tá? Aqui, ó, 30, 30. Observa a figura abaixo e determina a medida dos lados congruentes desse triângulo. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Ele quer saber quanto que vale o x. Então, basta eu pegar aqui, ó, se ele é um triângulo isósceles, eu posso dividir ele aqui, ó, ao meio. Aqui, ó, eu formei um ângulo de quanto? De 90 graus, um triângulo retângulo. Eu sei que daqui a aqui vale 6, então, daqui até aqui só pode valer quanto? 3. Então, olha bem, aqui está o ângulo. Isso aqui é a minha hipotenusa. Esse aqui é o meu cateto adjacente. O que calcula cateto adjacente sobre hipotenusa? Cosseno. Então, eu vou ter que cosseno de 30 graus vai ser igual cateto adjacente 3 sobre a hipotenusa, que vale quanto? X. Cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Isto é igual a 3 sobre x. O que fazemos? Multiplicamos cruzado. Então, ó, raiz de 3 é x, raiz de 3 é x. 2 vezes 3, 6. O raiz de 3, ele está multiplicando. Então, ele vai para o outro lado, dividindo. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que racionalizar. Vou multiplicar em cima, embaixo por raiz de 3. Então, x vai ser igual a 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9, 3. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 3, 2. Então, fica 2 raiz de 3. Beleza? Vamos fazer o exercício 7. O 7 ele fala o seguinte: Ana estava estudando trigonometria para a prova. Ao fazer uma pausa, ela olhou para o relógio e percebeu que ele estava parado em 2 horas e 40 minutos. Pois havia acabado a pilha. Para testar se realmente seus estudos estavam indo bem, Ana resolveu calcular a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio. Qual o ângulo formado quando o relógio marcar 2 horas e 40 minutos? Olha bem, uma volta completa vale quanto no relógio? 360 graus. Um relógio é dividido em quantas partes? Um relógio é dividido em 12 partes. Então, eu sei que 360
dividido por 12 vale quanto? 30 graus. Então eu sei que cada horinha dessa aqui, ó, corresponde a 30 graus. Como o relógio está pedindo o menor ângulo formado, ele quer esse ângulo aqui, ó. Então, olha bem, eu sei, ó, que daqui a aqui vale 30, 30, 30, 30 e 30. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 30 graus, eu tenho certeza de 150 graus, eu tenho certeza. Mas olha bem, esse relógio andou esse pedacinho aqui, então tem mais esse pedaço aqui, ó, que eu tenho que calcular, né? Esse ângulo aqui. Então olha bem, para mim fazer isso eu vou ter que fazer o seguinte, vou chamar de PP o ponteiro pequeno e PG o ponteiro grande. Olha bem, quando o ponteiro pequeno das horas ele anda daqui até aqui, ele anda quantos graus? Ele anda 30 graus. Quando ele anda 30 graus, o ponteiro das horas dá uma volta completa. Ele andou então 60 minutos. Não é isso? Ó? Quando eu ando daqui a aqui, o ponteiro grande não anda 60 minutos, que é uma volta completa? Beleza. Ele falou que o ponteiro andou quanto então? Ó? 30, 60 graus. 60 minutos. Quantos minutos o ponteiro grande andou? Ó, 1, 2, 3, 4. Até aqui ele andou quantos minutos? Quando ele parou aqui no 8, corresponde a quantos minutos? Não corresponde a 40 minutos? Se ele andou 40 minutos, quanto que esse ponteiro pequeno andou? Esse espacinho que ele andou? Vou chamar aqui de quê? De x. Multiplica cruzado, ó. Então vai ficar, ó, 60x é igual a 30 vezes 40. Então x é igual 30 vezes 40 dá 1.200. Dividido por quanto? 60. Posso cortar esse com esse. Então x vai ser igual a 120. Dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 20 graus. Certo? Então, mas olha bem. Esse ponteiro aqui, ó, andou quanto? 20 graus. Daqui aqui não vale 30, então esse pedacinho aqui, ó, que falta ele andar, corresponde a quantos graus? A 10 graus. Então vou somar aqui, ó, mais 10 graus. Então o ponteiro, o menor ângulo formado aqui vai dar quanto? 160 graus. Até a próxima.